Neste vídeo, descreverei o que veio a ser conhecido como culto de renovação pactual. Mas quero começar deixando claro que o padrão de adoração apresentado aqui é simplesmente uma forma mais bem definida da adoração reformada tradicional e não uma alternativa distinta a ela. Creio que o que isso significa em detalhes ficará claro à medida que prosseguimos. Ao dizer adoração reformada tradicional, quero dizer que não haverá ministros de jovens em monociclos, ursos dançantes, coreografia com dançarinas, uma banda de louvor com um baixista bonitão ou sermões com trechos de um filme de vanguarda. Então, qualquer pessoa acostumada a um culto de adoração reformado tradicional não se sentiria perturbada ou abalada pelo que vou expor aqui. Talvez ele se sinta incomodado com alguns dos exemplos bizarros que acabei de dar, mas se esse for o caso, ele deveria sair mais de casa. Para falar sobre adoração em um contexto reformado, precisamos começar com o que é conhecido como princípio regulador do culto. Todos os cristãos protestantes, necessariamente, precisam se ater a alguma forma do princípio regulador. Mas para que essa frase faça algum tipo de sentido prático, temos que definir o que queremos dizer com princípio regulador do culto. Isso é necessário, porque há diferentes maneiras de expressar esse princípio, e as diferenças são realmente importantes. Elas podem fazer uma grande diferença prática. Por exemplo, alguns dizem que qualquer elemento de culto que não seja expressamente exigido nas Escrituras é, portanto, proibido. Outros deixam de lado a palavra expressamente e dizem que qualquer coisa que não seja exigida pelas Escrituras é proibida. E uma terceira formulação é a que foi defendida por um teólogo chamado Hughes Oliphant Old, que disse que a adoração deve ser de acordo com as Escrituras. Essa terceira expressão é, na minha opinião, a maneira mais razoável de se afirmar isso. Independente de como definimos, descobrimos imediatamente a necessidade de uma definição adicional. O que exatamente é um elemento de culto? E como as Escrituras exigem as coisas? Se exigirmos garantia expressa, então não podemos tocar piano na adoração, porque a palavra não diz nada sobre pianos. Tampouco podemos servir a comunhão às mulheres, pois não temos nenhum exemplo expresso disso. Para aqueles que não aceitam nenhuma forma do princípio regulador, o problema se apresenta de forma diferente. Eles acreditam que tudo que não for proibido na adoração é permitido. Isso pode ter alguma plausibilidade inicial para nós, e pode até parecer atraente, mas não funciona muito bem como um sistema de filtragem. A Bíblia nunca diz que não podemos colocar uma estátua em tamanho real da Virgem Maria no átrio da igreja. E não seria sensato simplesmente confiar na sorte e dizer que ninguém jamais pensaria em fazer algo assim. A reforma não foi apenas uma batalha doutrinária sobre questões como justificação ou sola escritura, embora tenha sido isso também. Também foi uma reforma litúrgica, abordando exatamente a questão de adoração correta. E essa parte da reforma era extremamente necessária. Mas se quisermos preservar as conquistas desse aspecto da reforma, precisamos ter o cuidado de fundamentar tudo o que fazemos no ensino claro das Escrituras. Como dito anteriormente, tudo o que fazemos na adoração deve estar de acordo com as Escrituras. Isso significa que se um visitante na sua igreja estiver curioso para saber por que você faz isso ou aquilo, deve haver uma resposta disponível para ele na palavra. É necessário uma resposta melhor do que sempre fizemos assim. Em resumo, como diz a Confissão de Westminster, Deus não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, parágrafo 1. Ao mesmo tempo, reconhece-se que algumas circunstâncias da adoração são comuns às ações e sociedades humanas e, portanto, devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo 6. Podemos ilustrar isso avaliando uma liturgia que insiste que a adoração deve ser conduzida de frente para o leste, o que seria uma violação do princípio regulador,
e uma igreja reformada, que está de frente para o leste porque temos que estar de frente para algum lugar. Isso não seria uma violação do princípio. Todos fomos condicionados a supor certas coisas sobre a verdadeira adoração. Mas é isso que elas são, simplesmente suposições. Por exemplo, temos a tendência de acreditar que a verdadeira adoração deve ser espontânea, fluida, confortável, sincera e extemporânea. Mas e se eu lhe dissesse que a Bíblia ensina que a adoração deve ser estruturada, alegre, disciplinada, séria, reverente e regimentada? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses, capítulo 2, versículos 4 a 7. Embora Paulo não estivesse presente com os colossenses, versículo 5, ele estava com eles em espírito. Ele se alegrou ao ver a ordem deles, táxis, e a natureza sólida de sua fé em Jesus Cristo. Essa palavra táxis era um termo militar e deve ser entendida como um tipo de regimentação. Mas note que essa ordem era disciplinada e viva. Não se tratava de uma fileira ordenada de lápides, mas sim da ordem de uma tropa militar, com as armas prontas. O que agradava a Paulo era mais do que essa ordem, mas certamente não era menos. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Onde lemos pela qual sirvamos, a palavra vertida como servir é látreo, que também poderia ser traduzida como adorar. Eles foram instruídos a adorar a Deus de forma aceitável, o que significa que fazer isso de forma inaceitável é uma tentação. E a adoração inaceitável incluiria qualquer adoração que não fosse oferecida com reverência e temor a Deus. Há 5 elementos básicos em um culto de adoração bem ordenado. O primeiro e o último elementos são o chamado adoração e a comissão. Esses são os suportes do culto. A igreja, por definição, é uma reunião de chamados. A palavra para igreja, eclesia, significa chamado para fora. Portanto, no início do culto, os santos são chamados e no final do culto, todos são enviados. Ao serem enviados, eles o são com uma bênção e uma missão. Assim, o primeiro convida-nos do mundo para nos reunirmos diante do Senhor para adorá-lo. O último nos envia para o mundo, a fim de atuarmos como embaixadores de Cristo e de seu Evangelho. Se aprendemos corretamente, quando somos enviados ao mundo, estamos soltando a embreagem. A adoração é o motor, mas para chegarmos a algum lugar no estabelecimento do reino do Senhor, temos de soltar a embreagem. Em seguida, há os 3 elementos centrais de nossa adoração: confissão de pecado, limpamos nossos pés na porta; consagração, oferecemos a nós mesmos a Deus como sacrifícios vivos; comunhão, sentamos-nos à mesa para ter comunhão com nosso Deus. Essas ações seguem o padrão bíblico básico dos sacrifícios. Na adoração sob a antiga aliança, Deus geralmente exigia que 3 tipos de sacrifícios fossem oferecidos juntos. Sempre que são mencionados juntos, eles vêm em uma ordem específica. O primeiro era a oferta pela culpa, confissão de pecado, Levítico 17. Depois, a ascensão ou holocausto, consagração, Levítico 16, 24 e 25. E, por fim, a oferta pacífica, comunhão, Deuteronômio 12, 17 a 19. Podemos ver esse padrão geral em Levítico 9 e 2 Crônicas 29, 20 a 36. Deveria ser óbvio como a oferta pela culpa corresponde à nossa confissão de pecado. O holocausto completo era aquele em que o animal inteiro era consumido pelo fogo e ascendia ao céu na fumaça, o que corresponde
a nossa consagração a Deus. E a oferta pacífica era o sacrifício em que o adorador participava da carne da oferta. Portanto, quando nos sentamos à mesa na ceia do Senhor, também participamos. O culto de adoração, que segue esse padrão básico de forma deliberada e autoconsciente, é chamado de culto de renovação pactual. Isso não se deve ao fato de que o pacto expiraria como um contrato de aluguel. Ele é eterno, mas ele também é orgânico e vivo e precisa ser nutrido e alimentado. E também deve ser observado que os cristãos que não chamam seus cultos de adoração de renovação pactual ainda podem ter a essência do que estamos falando. Vemos em vários lugares das Escrituras que certas práticas específicas são exigidas na adoração sob o novo pacto. Deus espera que haja cantoria, por exemplo, pregação e assim por diante. Então, onde inserimos essas coisas? O que devemos fazer, portanto, é examinar a natureza da prática, seja ela qual for, e depois decidir onde ela se encaixaria melhor nessa estrutura geral que delineamos anteriormente. Construímos as prateleiras, mas o que colocamos nessas prateleiras e onde? Por exemplo, a Bíblia exige a leitura pública das Escrituras no culto, 1 Timóteo 4,13. Então, onde inserimos isso? Parece que ela se encaixa melhor na consagração. A Bíblia nos ordena a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5,19. Onde inserimos os diferentes tipos de cânticos? Colocaríamos cânticos penitenciais no momento da confissão, por exemplo. Somos ordenados a ter pregação, 1 Timóteo 4,2. Onde ela deve ser inserida? Ao fazer isso, estamos procurando ser obedientes e, ao mesmo tempo, organizando nossa adoração de forma inteligente. Uma tentação muito comum entre os reformados é a de intricar os aspectos intelectuais da nossa fé. Às vezes, pensamos que Deus nos deu corpos para que pudéssemos levar nossos cérebros à igreja. Ora, a razão e a sistemática têm seu lugar necessário, mas esse lugar não é todo lugar. Os reformados precisam ser lembrados de que têm corpos e que eles também estão envolvidos na adoração. É por isso que levantamos mãos santas na doxologia, 1 Timóteo 2,8, e que nos ajoelhamos na confissão, Salmo 95, 6. Ficamos de pé para demonstrar profundo respeito pela palavra de Deus, Neemias 8, 5. E nossa atitude geral deve ser de solenidade combinada com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Por um lado, queremos evitar a abordagem casual e descontraída da oração que foi adotada por muitos evangélicos contemporâneos. Mas, por outro lado, não estamos interessados na adoração como velas e incenso que tem sido adotada por outros em reação à irreverência. Somos presbiterianos, não anglicanos. Somos reformados, não casuais. Portanto, adoração é um momento de encontro. Nesse momento, Deus fala ao povo por meio de seus representantes ordenados, como na leitura das Escrituras, na declaração de perdão ou no sermão. Nele, o povo também responde a Deus, seja por meio de seus representantes designados, como nas orações de petição, ou todos juntos, em uma só voz, como em um hino ou salmo ou no credo. Devemos, portanto, aprender a pensar no culto de adoração como uma grande conversa, como uma direção e um tema, e não como uma coleção dispar de artefatos espirituais aleatórios, todos amontoados em uma caixa de sapatos. No chamado à adoração, Deus diz: venha, encontre-se comigo agora. Nós respondemos: primeiro, deixe-nos louvar Sua Majestade. Feito isso, Deus nos adverte, por meio da exortação, a não nos aproximarmos dele com o coração impuro. Respondemos com a confissão. Deus responde por meio da declaração de perdão. Todo cristão é chamado a participar ativamente dessa conversa, e assim por diante, durante o resto do culto. Todo cristão é chamado a participar ativamente dessa conversa. Ao fazermos isso, estamos participando da conversa mais importante do mundo, entre Deus e seu povo.
Dada a estrutura de nossos cultos, em alguns círculos, um dos tópicos de debate sobre adoração se dá em torno de se devemos dar prioridade ao sermão ou ao sacramento. Eu argumentaria que essa pergunta não faz sentido. Não estamos olhando para um par de coisas que combinam, como queijo e vinho, ou bacon e ovos, ou até Romeu e Julieta, e depois perguntando qual delas é mais importante. Na verdade, seria possível responder a essa pergunta. Você simplesmente escolheria o que valoriza mais, escolheria o que mais lamentaria perder. Precisamos enquadrar a pergunta um pouco melhor. Suponha que perguntássemos a um corredor olímpico de qual perna ele precisa mais, da esquerda ou da direita. Ou podemos mudar a metáfora e fazer a pergunta de outra forma. Na verdade, isso seria como perguntar o que você prefere, cozinhar ou comer. A razão para cozinhar é para que você possa comer. As duas coisas andam juntas. Cozinhar e comer não estão em nenhum tipo de competição. Não é como se uma delas ganhasse. Os cultos que têm apenas a ceia do Senhor, com um sermão mínimo ou sem ele, são cultos que assemelham ao crudismo. De fato, você comeu alguma coisa, mesmo que seja uma cenoura crua. Se você for a essa igreja por um ano, será como comer cenouras direto do saco. Mas há igrejas que têm pregações fantásticas, mas sem um sacramento na conclusão. Isso é como assistir a um chefe famoso na televisão preparando um prato fantástico que ninguém vai comer. Se refletirmos sobre essas coisas e sobre todos os elementos do culto que mencionamos anteriormente, isso faz sentido. Podemos ver como tudo se encaixa. Há uma última coisa a considerar, e precisaremos voltar à passagem em Colossenses para analisá-la. A ordem que estamos cultivando aqui não é a ordem de bonecas de porcelana em uma estante, organizadas numa prateleira. A ordem que estamos buscando é viva e disciplinada, e deve ser a ordem de uma unidade militar bem treinada. Por quê? Porque todo dia do Senhor nós vamos para a batalha. Mas, como povo de Deus, lutamos na terra a partir de uma posição elevada, no céu. Quando o chamado à adoração é proferido, nós nos aproximamos de Deus Pai no céu, em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Quando o culto de adoração começa, todos somos conduzidos às cortes celestiais. Não chegamos a um monte terreno para adorar a Deus. Quando o adoramos, não estamos chegando a um monte que pode ser tocado. Hebreus 12:18. Mas sim à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Hebreus 12:22. Já consideramos o fato de que a igreja é uma assembleia, uma reunião, e nós nos reunimos nos lugares celestiais. Mas nos reunimos para fazer o quê? As pessoas podem se reunir para comemorar um aniversário, para assistir um filme, ou talvez a um malabarista de circo. Também podem se reunir para lutar contra a invasão por um país vizinho. O motivo pelo qual estão se reunindo afetará o que levarão consigo e a mentalidade que terão ao se reunirem. Na adoração, somos uma igreja militante. Nós nos reunimos para avançar o reino, o que fazemos declarando-o e incorporando-o. Isso é feito contra grande oposição, o que não deveria nos surpreender de forma alguma. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Este mundo é um campo de batalha e permanecerá assim até que a guerra seja vencida. E ela só será finalmente vencida quando todas as nações dos homens forem batizadas e instruídas em obediência, e o Senhor Jesus retornar para coroar tudo isso. Eu disse há pouco que lutamos na terra a partir do céu. Na oração do Pai Nosso, pedimos que o reino de Deus venha. A vinda desse reino é descrita como a vontade de Deus sendo feita na terra, assim como é feita no céu. E essa é a chave para a potência de nossa adoração coletiva. Oramos a Deus que está no céu, santificando o seu nome lá. Logo em seguida, oramos para que o seu reino venha, para que sua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Mas o que acabamos de fazer no céu? Santificamos seu nome lá e pedimos que ele derramasse fogo, para que o que acabamos de fazer no céu também seja feito na terra. E é assim que seu reino virá.
Pergunta número um: qual é a forma do princípio regulador que está sendo defendida aqui? O princípio regulador que diz que a adoração a Deus deve estar de acordo com as Escrituras. Segunda pergunta: qual é a forma estrita do princípio regulador e qual é sua maior desvantagem? Resposta: a forma estrita do princípio regulador é que tudo que essas escrituras não exigem expressamente de nós na adoração é proibido. Assim, se não for exigido que cantemos hinos não inspirados, em vez de salmos, cantar hinos deve ser proibido. O problema é que isso prova demais. As mulheres podem participar da ceia do Senhor? Ou temos permissão para cantar em voz alta em um culto? Por exemplo, Efésios nos diz que devemos cantar em nossos corações. Pergunta de número 3: quando a adoração está em acordo com as Escrituras, há elementos que são determinados pelo senso comum? Sim, a Confissão de Westminster diz que algumas coisas são ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo 6. Quarta pergunta: a adoração deve ser livre, espontânea e sem roteiros? Resposta: não. A adoração deve ser alegre, disciplinada, formal e regimentada. Colossenses 2, 4 a 7. Quinta pergunta: como deve ser a adoração aceitável? A adoração aceitável é caracterizada por reverência e temor a Deus. Hebreus 12, 28 e 29. Sexta pergunta: quais são os 5 elementos básicos do culto de renovação pactual? São o chamado à adoração, confissão, consagração, comunhão e comissão. Sétima pergunta: quais são os suportes do culto? São o chamado à adoração e a comissão. O chamado à adoração convoca os santos do mundo e a comissão os envia de volta a ele. Oitava pergunta: os 3 elementos no meio seguem uma ordem específica? Resposta: sim. Eles seguem a ordem da confissão, consagração e comunhão. Pergunta número 9: qual é a razão bíblica dessa ordem? No Antigo Testamento, havia diferentes tipos de sacrifícios: a oferta pela culpa, o holocausto e a oferta pacífica. Quando mencionados juntos, eles seguem essa ordem e correspondem a esses 3 elementos do culto. A oferta pela culpa corresponde à confissão. O holocausto corresponde à consagração. E a oferta pacífica, na qual o adorador participava do sacrifício, corresponde à comunhão. Décima pergunta: como inserimos os outros elementos no culto? Resposta: com essas categorias básicas, poderemos determinar facilmente onde colocar os elementos de culto descritos nas Escrituras. Cantar um salmo penitencial se encaixaria na confissão. Ler as Escrituras em voz alta se encaixaria bem na consagração, assim como o sermão. E assim por diante. 11ª pergunta: por que o culto de adoração é uma conversa entre Deus e o seu povo? Porque há momentos em que ele fala, por meio de sua palavra ou de sua bênção, e há momentos em que nós falamos, por meio de nossa confissão ou louvor. 12ª pergunta: como a adoração é uma forma de guerra? Resposta: na adoração, temos a oportunidade coletiva de santificar e louvar o nome do nosso Pai no céu e pedimos que seu reino venha à terra. Isso é descrito como a sua vontade sendo feito na terra assim como no céu. Mas se acabamos de santificar seu nome no céu, estamos pedindo a ele que o santifique também na terra. Assim, estamos lutando na terra a partir de uma posição elevada no céu.